Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de matemática. Então, essa aula que está sendo gravada é para a quarta e quinta semanas. Ainda é a unidade 3 e nós vamos falar de adição e subtração de números naturais. As páginas que nós iremos trabalhar é das páginas 58 até a página 67. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar. Nessa primeira parte, nós vamos falar de adição de números naturais. E o conteúdo no livro é da página 58 até a página 62. Tudo bem? O que é uma adição? É uma continha de mais, ou também chamado de soma. Vamos olhar? Dentro da matemática, a adição e a subtração, ela faz parte de uma área chamada aritmética, que ela compõe as 4 operações fundamentais, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. A adição é a continha de mais, a subtração é a continha de menos, a multiplicação é a continha de vezes e a divisão é a continha de dividir. A adição. A adição consiste em adicionar 2 ou mais números naturais, conhecidos como parcelas, que produzem em todos os casos um único resultado, na qual nós chamamos de soma ou total. Então, olha só nessa continha. 84 mais 17. O número 84 e o número 17 é chamado de parcela. Já o 101 é a soma ou o total, o resultado da conta de 84 mais 17. Outra continha, 21 mais 7 igual a 28. O 21 e o 7 são as parcelas e o 28 é a soma ou o total. Ok? Na adição, os números antes do sinal de igual são chamados de parcelas, enquanto o número depois da igualdade é a soma ou o total da adição. Então, 5 mais 2 igual a 7. O 5 e o 2 são chamados de parcelas, né? O mais é o sinal da adição e o número 7 é a soma ou o total. Vamos para um exemplo prático agora. Nós vamos somar dois números, o 28 e o 93. Como que eu vou fazer essa soma? Como que eu vou realizar essa soma? Nós temos que tomar muito cuidado e organizar unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Então, o número 28, a unidade é o 8 e a dezena é o 2. Assim como o 93. O 3 é a casa da unidade e o 9 é a casa da dezena. Então, nós vamos somar cada número dentro da sua casa. Unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Então, nesse exemplo, 8 mais 3 dá 11. Então, se você observar, o número 1 está embaixo do 8 mais 3. Observa que ele também está na coluna, ele tem que ficar alinhado, tá certo? 8 mais 3 é 11, passou de 10. Então, este número 1, que agora vocês veem que está em vermelho, ele vai lá em cima na casa da dezena. E ele vai ser utilizado para somar com o número 2 e com o número 9. Observe ao lado. 8 mais 3, 11. Então, sobe o 1. Nós falamos assim, sobe o 1. Ou vai 1. E agora esse 1 vai ser somado junto com os números que estão na casa da dezena. Então, o 1 vai somar com o 2 e vai somar com o 9. 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. Então, o resultado final é 121. Então, o 1 mais o 2 mais o 9, ó, deu 12. Olha em azul aí, né? Que foi essa soma. E o resultado final é o 121. Então, 28 mais 93 é igual a 121. E o 28 e o 93 são as parcelas. E o 121 é o meu resultado, a soma. Tudo bem? Mais um exemplo aqui.
32 mais 20 mais 14 igual a 66. O 32, o 20 e o 14 são as parcelas e o 66 é a soma ou resultado. Agora, o segundo exemplo que eu tenho aqui, ó, vamos calcular a seguinte soma, 78 mais 54. Observe que o 78 e o 54 estão organizados cada um na sua casa. O 8 pertence à unidade do 78 e o 4 pertence à unidade do 54. Então, o 8 fica alinhado com o 4. E o 7, que pertence à casa da dezena do 78, fica alinhado com o 5, que pertence à casa da dezena do número 54. Se somarmos agora o 8 com o 4, o resultado dá 12. É acima de 10 unidades. 12 é uma dezena mais 2 unidades. Então, este 1 que sobe, que vai até o 7 e o 5, representa a dezena. Então, o 2 fica na casa da unidade e o 1 sobe lá para a casa da dezena. Então, observe agora que 1 mais 7 mais 5 dá 13. 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. Totalizando, então, 132. O 78 e o 54 são as parcelas e o 132 é a soma. Ok? Difícil? Não, facinho, né? Então, vamos continuar. Mais uma vez, um exemplo aqui de adição. Nós temos o formato horizontal e o formato vertical. O formato horizontal é o 20 mais 15 que vocês conseguem observar do lado esquerdo. E o formato vertical é o que nós acabamos de resolver na conta anterior, que é um em cima do outro, onde nós temos aí, no caso 20, a primeira parcela, o 15 a segunda parcela e o resultado é o total. Observe que agora, este tipo de conta, este exemplo que nós temos, né, nós vamos resolver primeiro a coluna da unidade e 0 mais 5 totaliza 5, para depois resolver a coluna da dezena. No nosso exemplo de 20 mais 15, não resultou em nenhum valor acima de 10, na qual utilizaria sobe 1 ou sobe 2, né, lá para a casa da dezena. Esse não vai subir nenhum, porque 0 mais 5 é 5. E 2 mais 1, 3. Totalizando, então, 35. E nós temos uma propriedade da adição que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas se você observar que 20 mais 15 é igual a 35. E 15 mais 20 também é 35. Não importa qual seria a posição da soma. A ordem dos fatores não altera o meu resultado. Ok? Vamos continuar? O ato de somar alguma coisa ocorre frequentemente no nosso cotidiano, como, por exemplo, somar o troco que recebemos de uma conta para confirmar se está correto. Por isso é importante aprender adição, é importante aprender soma e é importante também aprender a subtração, que nós veremos um pouquinho mais para frente. Agora vamos prestar atenção apenas na soma. Então você tem que entender a importância de se somar, a importância da adição. Porque depois nós vamos trabalhar multiplicação e divisão. E você vai perceber mais para frente que a multiplicação ela é uma soma. Por exemplo, 2 vezes 3 é 6. O que é 2 vezes 3? É o 2 vezes o 3. 2 vezes o número 3. 2 mais 2 mais 2, que dá 6. Perceberam? Uma multiplicação também é uma soma. Se você não entender como funciona uma soma, lá na hora da multiplicação, na tabuada que você já aprendeu, você não vai conseguir resolver. Tudo bem? Vamos continuar. A primeira propriedade que nós vamos ver é a chamada elemento neutro da adição. Então, na adição, o zero é considerado elemento neutro. Ou seja,
não tem efeito na soma. Portanto, o resultado de um número n, o que é esse n? É qualquer número que eu for usar. Somado com 0 é o próprio número. 5 mais 0, 5. 8 mais 0, 8. 100 mais 0, 100. 200 mais 0, 200. 35 mais 0, 35. 0 mais 35, 35. Não importa. Qualquer número que for somado com o 0 é o próprio número, tá bom? Vamos continuar. A segunda propriedade é chamada de comutativa. Então, você sabia que a ordem das parcelas não altera o resultado da soma? Lembra que eu falei agora há pouco? Então, o que isso significa? Significa, por exemplo, você observando aí, 5 mais 2 igual a 7. E 2 mais 5 igual a 7. 10 mais 8 igual a 18. E 8 mais 10 também é 18. Então, se você trocar de lugar quaisquer uma das parcelas, o resultado sempre é o mesmo. 5 mais 2, 7. 2 mais 5, 7. 10 mais 8, 18. 8 mais 10, 18. 2 mais 3, 5. 3 mais 2, 5. Isso nós chamamos de propriedade comutativa, tá bom? A outra propriedade é chamada de associativa. Essa é a terceira propriedade. A primeira foi elemento neutro, a segunda foi a comutativa e agora é a associativa. O que acontece? Se nós somarmos a parcela, não importa a ordem que nós somamos, igualzinho à propriedade comutativa, o resultado é o mesmo. Agora, olha com calma este exemplo que está aí na sua tela. 5 mais 2 mais 1 igual a 8. Observe que nessa conta, o 2 mais 1 ele está entre parênteses. E nós temos uma regra que o primeiro que nós precisamos resolver é o que está dentro do parênteses. Tá? Então, por isso, na linha de baixo, o 5 ele não foi utilizado na soma ainda. Foi primeiro feito o quê? O 2 mais 1. Observe na segunda linha que 5 mais 3, de onde que veio esse 3? Do 2 mais 1, igual a 8. 5 mais 3, 8. Agora, olha a continha que está ao lado. Observe que essa conta é 5 mais 2 mais 1. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. E observe que a conta ao lado também é 5 mais 2 mais 1. Só que agora o parênteses está no 5 mais o 2. Eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Percebeu essa diferença? Eu vou passar mais um exemplo para vocês verem. 10 mais 3 mais 5. 10 mais 3, 13. 13 mais 5, 18. Só que como que eu vou resolver essa conta agora? Como o parênteses está um 3 mais o 5, eu resolvo primeiro ele. Então, 10 eu copio, mais 3 mais 5, 8, igual a 18. E já o segundo exemplo, o parênteses está no 10 mais o 3. 10 mais 3, 13. Mais 5, 18. Entenderam as três propriedades? Vamos lá, vamos revisar o que a gente estudou hoje? Nós estudamos as três propriedades da adição. A propriedade comutativa, que comutar é a mesma coisa que trocar, ou seja, a ordem das parcelas não altera o resultado. 2 mais 3 igual a 3 mais 2. A outra propriedade é a associativa, associar, juntar. 2 mais 3 mais 5 é igual a 2 mais 3 mais 5, entendeu? 2 mais 3 mais 5 igual 2 mais 3 mais 5, certo? E a terceira e última propriedade é a propriedade chamada de elemento neutro, porque neutro sem valor. 2 mais 0 igual a 2 e 0 mais 2 igual a 2. O zero não influencia no resultado. Qualquer número somado com zero
é igual ao próprio número, tá bom? Então, a adição nós terminamos aqui. Então, nos vemos mais para frente com a subtração, tá bom? Beijão para vocês, tchau!